Mateus, capítulo 1, versículo 18. O livro de Mateus aí é o primeiro do Novo Testamento. Amém, igreja? O primeiro dos evangelhos. Todo mundo encontrou? Amém. Versículo 18 diz assim, ó: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, antes tivesse alguma relação, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Igreja, então, vou parar aqui só para a gente entender. Essa parte a gente conhece bem, né? E o anjo, quando ele fala com José, ele já fala qual que é o propósito de Jesus em vir à terra. Então, às vezes, as pessoas estavam esperando, por isso tem uma grande confusão, né? Principalmente com o povo judeu, o povo de Deus, porque eles estavam esperando o Messias, e talvez um Messias político, que viesse para tirar eles ali da opressão de Roma, né? E se estabelecer como rei. Talvez eles estivessem esperando o Messias que viesse salvar eles da fome e da pobreza e tirar eles dessa situação. Talvez eles estivessem esperando o Messias que viesse curá-los, né, de doenças, de enfermidades. E tudo isso Jesus fazia. Mas o propósito dele não era esse. Ele não veio aqui para isso. A palavra de Deus é bem clara, e o anjo já deixou isso claro para o pai terreno aqui de Jesus, quando ele diz aqui, ó, versículo 21: ela dará à luz a um filho e ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o propósito. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, igreja, geralmente eles colocavam o nome relacionado à pessoa ali, né? Então, nesse caso, Deus, ele chegou a um ponto de relacionamento que ele queria estar conosco. Até então, o relacionamento de Deus com o povo era restrito, né? O povo não podia chegar na presença de Deus, não era assim. E aí, a partir desse momento, quando Jesus vem, nascido de uma mulher, então Deus pôde habitar entre nós. Nós podíamos conversar com Deus, nós podíamos abraçar a Deus, nós podíamos, né, proferir palavras ali de bênção, de honra para Deus. Então, esse relacionamento se estreitou através de Jesus. Amém? Versículo 24 diz assim: José, ao despertar do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha orientado, ou ordenado, melhor dizendo, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José colocou o nome dele de Jesus. Então, preciso só desmistificar algumas coisas aqui, ó. Quando trata-se de falar do Filho de Deus, quando a gente fala Jesus como Filho de Deus, ele é unigênito. O que quer dizer isso? Único Filho. Amém? Único, unigênito. Quando fala da Maria, já não fala unigênito, fala primogênito. Por quê? É o primeiro. Mas Maria teve outros filhos depois de Jesus. Outros filhos e filhos. Amém? Então, até então, aquele momento, ela não tinha tido nenhuma relação com José. E o filho que ela esperava era do Espírito Santo. Após o nascimento de Jesus, então, foi consumado o casamento. Ele coabitou com ela e tiveram outros filhos. Amém? Até aí é tranquilo isso? Normal? Então, igreja, diante de todos esses acontecimentos, agora nós vamos até Filipenses para a gente já conhecer a figura de Deus
através de Jesus, né? Olha só que interessante. O apóstolo Paulo vai explicar um pouco sobre esse Deus homem. Ele vai usar esse texto aqui. Na verdade, ele vai usar aqui Filipenses capítulo 2. E a história nos ensina que esse texto aqui que Paulo usa, na verdade, ele era um cântico que as igrejas cantavam. Então, ele usa um cântico para ensinar sobre Jesus. Amém? Olha que interessante. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém? Todos encontraram? Olha o que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Teve alguém que fez isso, vocês lembram? Quem foi que quis ser igual a Deus? Satanás. Ele queria ser igual a Deus. Versículo 7. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Amém? Igreja, dá uma olhada no que a palavra de Deus está dizendo. Deus estava lá em sua glória, Deus Filho, como Deus que sempre foi, desde antes da fundação do mundo. E de repente, Deus fala assim: nós precisamos de estreitar o nosso relacionamento com os seres humanos, com o homem. E nós precisamos também de cumprir com o propósito e pagar pelos pecados deles, que até então era feito uma vez por ano. O sacerdote, né, matava a ovelha e fazia aquele sacrifício, e aquele sacrifício era feito em prol dos pecados dos homens, né? Aí Jesus então ele veio para substituir isso uma vez por todas. Mas o texto aí está nos dizendo o seguinte: que Jesus ele é Deus e ele se desfez disso, ele derramou, se esvaziou a si mesmo. O que quer dizer isso? Jesus, igreja, ele teve que deixar tudo o que ele era para vir ter conosco. Como assim? Bem simples. Ele teve que nascer de uma mulher. Ele nasceu sendo Deus? Sim, ele não deixou de ser Deus, mas agora ele era um Deus em figura de homem. Então ele precisou dos cuidados de uma mulher, precisou dos cuidados de uma família, precisou ser alimentado por essa mulher, precisou ser educado por essa mulher, precisou ser orientado por essa mulher ou essa família. Então ele se desfez de tudo que ele era e ele teve que aprender tudo novamente. A palavra de Deus diz que Jesus ele ia crescendo em estatura e em sabedoria, ou seja, ele ia aprendendo tudo novamente. E aí, igreja, ele se tornou então um Deus homem. Mas esse Deus homem, ele não deixou de ser 100% Deus e 100% homem. Para que a gente possa entender, e eu já vou dar sequência aqui. Versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. O que a palavra está dizendo, igreja? Que ele veio como um homem e ele se entregou em obediência a Deus. Aí entra um detalhe importante. Jesus ele veio para nos mostrar que é possível obedecer a Deus plenamente, mesmo sendo homem. Amém? Então, ele é o nosso maior exemplo por causa disso. Porque, além de ele ser 100% Deus, ele também era 100% homem. O que quer dizer isso? Ele sentia dor, ele sentia emoção, ele sentia fome, ele sentia frio, angústias, medo. Tudo que nós sentimos, Jesus também sentia, porque isso era parte da humanidade dele, não deixando ele de ser Deus. Amém? Estão compreendendo isso? E aí a palavra de Deus diz o seguinte: que mesmo ele sendo Deus, ele se
se submetia às autoridades que estavam acima dele. Mesmo ele sendo Deus, ele se entregou. Você já imaginou? Ele criou o mundo e tudo que é dele. Através dele, tudo que não existia passou a existir. E depois ele vem a esse mesmo mundo como nascendo novamente, né? E totalmente dependente do homem. Deus fica totalmente dependente do homem. Olha que coisa fantástica, né? Olha que entrega. E a gente precisa entender isso, gente. Toda relação de amor é necessário haver entrega dos dois lados. Por que as relações são complicadas nos dias de hoje? Porque sempre a relação de apenas uma entrega de apenas um lado da relação, né? Um exemplo, os casais. Por que os casais não se dão bem? Por que briga tanto? Por que a coisa não flui? Porque a entrega é de um lado só. Quando há entrega dos dois lados, não tem como dar ruim. Não tem como a coisa não fluir. Só não flui porque geralmente a entrega é de um lado só. E às vezes o que acontece? Alterna, né? Uma época, uma temporada, o homem está se entregando, né? Está se derramando. Outra temporada está a mulher. Não vai funcionar. Precisa dos dois fazer juntos as mesmas coisas. Ou seja, a entrega precisa ser mútua. E Deus sabia disso, por isso Ele se entregou completamente para que nós pudéssemos ter essa relação que nós temos hoje com Ele. Amém? E nós precisamos fazer o quê? Também nos entregar completamente. A parte de Deus Ele já fez? Então falta a nossa. Por que às vezes nós não temos uma relação de comunhão com Deus? Porque falta a nossa entrega. Você já imaginou? Às vezes você fala assim: ah, mas eu vou deixar Deus tomar conta da minha vida. Igreja, isso é uma coisa muito simples, a gente deixar o Todo-Poderoso tomar conta da nossa vida, sim ou não? Agora imagina o Todo-Poderoso olhar para uma menina e falar assim: eu vou deixar ela tomar conta da minha vida. Ela vai me alimentar, ela vai me nutrir, ela vai me sustentar, ela vai cuidar de mim. Imagina se é mais fácil para nós se entregar para os cuidados do Senhor, ou se o Senhor se entregar aos nossos cuidados. Ele hesitou em algum momento em fazer isso? A palavra de Deus nos mostra ele hesitando? Não, a palavra de Deus fala que ele cumpriu com o propósito completamente. Amém? Agora, isso mostra a gente hesitando em alguns momentos para com Deus? Sempre. A gente está sempre hesitando em se entregar para Deus. Em tudo, né? A coisa mais fácil que tem no mundo. O Caduzinho veio aqui e pregou. Né? Pregou não, ele orientou. O dízimo e oferta. É uma coisa muito simples você entregar. Você está dizendo, quando você está dizimando e ofertando, você está entregando as suas finanças na mão do Senhor. Amém. É só isso. Senhor, eu estou confiando no Senhor. Aqui. É bem simples. Mas a maioria de nós tem uma resistência, porque acha que Deus não dá conta de ser o nosso administrador. Então a gente acha que é melhor que Deus. E aí o que a gente faz? Não, Senhor, deixa comigo que eu resolvo. E aí o problema é o seguinte: a gente demora para entender as coisas. Esse é o grande problema. Aí o crente fica 15, 20 anos na igreja sem dizimar, sem ofertar, mas com a vida financeira arrebentada. Esse é o problema. Se tivesse fluindo bem, glória a Deus, mas não está. Todo mês é contando dinheiro, é aquela coisinha, e moeda daqui, moeda dali, e faz os cálculos. Nossa, vai faltar, vai faltar. Gente, para. Confia. Mas é plenamente. Ó, entrega total. Amém? É dessa forma. Estou falando do dízimo e oferta que é mais fácil para a gente, né, entender. Mas a nossa saúde também. Quantas pessoas, nossa, eu vou comer agora só ovo e alface, não sei o quê. E vai morrer comendo ovo e alface do mesmo jeito. E morrer sem experimentar o que é bom. Amém? Agora você acha que Deus deixou cada comida boa para nós aí para comer ovo e alface? Não, querido. A gente precisa se alimentar bem. Só que a gente precisa entregar nossa saúde nas mãos de quem? Do Senhor.
Amém? Assim funciona. Então eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor e o Senhor me direciona. Agora, eu vou cuidar de mim mesmo. Academia pela manhã, à tarde almoço balanceado, janta balanceada, café da manhã não sei o quê. Estou pleno, olha, saúde. Sai ali na rua, vê um carro, atropela, morre. Aí está lá o rei de Eglon, gordo para arrebentar, vindo normalmente ainda vai chamar o SAMU para você. Então, quer dizer, a gente precisa entregar a nossa vida nas mãos de Deus e não querer tomar. Pastor, então tem que viver relaxadamente. Não é isso que eu estou dizendo. Você quer ir para a academia? Ótimo. Você quer fazer um exercício de terapia? Quer fazer uma boa alimentação? Ótimo. O que eu estou dizendo é que isso não pode substituir Deus na sua vida. Amém? Eu vou fazer isso tudo, mas a minha confiança não está nessas coisas. A minha confiança está em Deus. E a nossa confiança está no Senhor. Continua o texto e diz assim, ó, versículo 9: por isso Deus também o exaltou de sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro. Amém. Por que Deus fez isso, igreja? Porque o seu filho foi obediente em tudo. Versículo 10: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, o que Deus fez? Deus Pai enviou o Deus Filho aqui para que através do Deus Filho o Deus Pai fosse glorificado. E isso é um exemplo para nós. Deus precisa ser glorificado através das nossas vidas, mas para que isso aconteça é necessário uma entrega total a Ele. Enquanto a gente não se entrega totalmente a Ele e fica com reservas, a vida não flui. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente estava agora nessa viagem que a gente fez, conversando com as pastoras lá, e uma delas, ela faz alguns cultos, né, no lar, essas coisas, e ela estava falando que faz um culto em um condomínio de alto padrão, né, e até são 5 casas que eles visitam nesse condomínio, e aí se reúne todo mundo lá. E ela falando o seguinte: as pessoas, não só aqueles, mas no geral, elas querem ouvir a palavra de Deus, elas querem receber uma oração, elas querem fazer parte, mas elas não querem abrir mão de nada, elas não querem mudar nada em suas vidas. Ou seja, elas querem uma entrega de Deus para a vida delas, mas elas não querem se entregar em nada para Deus. Então, elas querem a bênção, querem o abençoador, querem tudo, mas não querem entregar nada. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar, igreja, e o apóstolo Paulo vai falar mais à frente, que ele estava se derramando por o Evangelho, se derramando por Jesus, da mesma forma que Jesus fez por nós. Amém? Então, o que falta para nós? É desejar Jesus a esse ponto de eu conseguir me entregar e me derramar por Ele. Amém? Abrir mão do meu eu por Ele, me entregar totalmente a Ele. E isso é difícil, igreja. Versículo 12, Paulo vai falar uma coisa ainda mais profunda aqui. Versículo 12, igreja: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Presta atenção nisso. Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Amém, igreja? Olha que interessante. Paulo, ele entende que ser salvo é estar com Cristo. Vocês estão entendendo isso? Então, às vezes a gente fala: eu adquiri minha salvação, a graça me alcançou. Beleza. E qual que é a evidência disso? É que você caminha
com o dom da graça. Você caminha com Cristo. Então, a graça não é uma pessoa, né? Nós temos aqui a irmã Graça, mas a graça, aqui falando, não é uma pessoa. Amém? A graça é um dom imerecido que Deus nos deu. Então, quem trouxe a graça até nós? Jesus. Então, para ter a graça, nós precisamos ter Jesus. Mas as pessoas querem a graça, mas não querem Jesus. Amém? Então, eu abro mão de Jesus, mas eu fico com o que Jesus trouxe para mim. Infelizmente, não tem jeito. Amém? Uma coisa está atrelada à outra. E Paulo, ele tem esse pensamento que a salvação está em Jesus. E para mim ser salvo, eu preciso caminhar com Jesus. Não tem como eu caminhar numa vida profana, numa vida de pecado, sem a presença de Deus e ser salvo. Não tem, gente. Infelizmente, não tem como viver dessa forma. Por isso a palavra de Deus está dizendo aqui que eles devem sempre obedecer, não somente na presença do apóstolo Paulo, mas muito mais agora na ausência. E aí Paulo fala o seguinte: coloca em prática a vossa salvação. Então, eu sou salvo. Ótimo, você está colocando em prática a sua salvação com reverência e temor a Deus? Versículo 13: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Será que a gente está assim? E eu não vou nem falar da vida lá fora, não. Vamos falar aqui de dentro da igreja. Será que a gente está assim, fazendo tudo para o Senhor, sem murmurar e sem contenda? Será que quando eu subo aqui, e eu vou falar do louvor, porque o louvor é a parte mais, como que eu posso, mais em destaque da igreja, é a parte mais atacada da igreja, né? Porque é a parte que o Satanás fazia, então ele odeia quem louva o Senhor. Então, será que quando a gente está aqui no altar, louvando, adorando a Deus, será que a gente está fazendo isso sem murmuração e sem contenda? Será que quando a gente está fazendo a obra do Senhor, estou falando aqui dentro da igreja, não vou nem falar lá fora, será que quando eu venho aqui fazer a limpeza da igreja, será que eu venho sem murmuração e sem contenda? Será que quando eu vou organizar aqui uma comunhão para a gente, será que eu venho sem murmuração e sem contenda? Será que quando alguém fala para mim, dá para você fazer uma comida aqui, uma salada de alface para a igreja? Será que eu vou fazer essa salada de alface sem murmuração e sem contenda? Ou será que eu faço murmurando? Ou será que eu faço, será que ninguém tem pão aqui? Estou aleijado, não pode fazer uma salada? Será que eu faço dessa forma? Às vezes eu só não me expresso. Só que cuidado, igreja, porque Deus vê o quê? O coração. Você pode estar até assim, ai, que pensa, quer mais um pedacinho? Vai querer limão? Ah, podia estar, eu limpo sem, não está conseguindo fazer nada, nem de sal pode pôr na salada. Ele está lá, quer que eu corte limão para você? E pensamento interno, tem limão não para pegar uma faca? Só que Deus está vendo o quê? O coração. Deus não está vendo você falar que é um limão, querido. Deus está vendo você falar, não tem limão não para pegar uma faca? Deus está ouvindo isso. Então, de que forma a gente está se apresentando diante de Deus? De que forma a gente está praticando ou colocando em prática a nossa salvação? De que forma a gente tem apresentado esse Jesus para as pessoas? De que forma a gente tem caminhado? De que forma a gente tem andado? De que forma a gente tem feito? Será que tem feito isso dessa forma, de acordo com a vontade de Deus, sem contenda e sem murmuração? Eu vou aproveitar um gancho aqui, que eu estava esse final de semana numa batalha terrível interna sobre a palavra do Senhor, né? E agora de manhã que eu vim ter clareza sobre isso. Mas eu queria falar de um outro assunto que vai caber eu falando aqui. Será que quando eu estou obedecendo a Deus, eu obedeço a Deus, presta atenção nisso, eu obedeço a Deus com a minha vontade ou com a vontade de Deus?
Pastor, não entendi. Eu vou facilitar para vocês, só para ficar mais fácil. Digamos que eu queira trabalhar, deixa eu ver aqui, num serviço complicado, vamos ver aqui. Que eu quero ser médico, como eu quero ser médico. Não tem nenhum aqui, né? Então ninguém vai se ofender. Desde que eu quero ser médico. E aí eu preciso entender o quê? Que para mim ser médico, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, não vou? Tem como eu ser, no meu caso, eu ser um pastor e ser médico? Muito difícil. Por quê? Eu vou estar aqui, alguém vai precisar de mim lá agora, como é que faz? Vou ter que ir aqui na hora, né? Socorrer a vida. Eu vou estar ali fazendo um aconselhamento e vão precisar de mim. Às vezes eu vou ter que trabalhar no período da manhã, às vezes no período da tarde, às vezes no período da noite. Então isso vai ocupar praticamente todo o meu tempo. Então fica humanamente impossível eu falar que eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, basicamente, via de regra, para mim ser um médico e ser um pastor é um pouco complicado. Amém? Estão entendendo isso, né? Eu estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que é complicado. E aí o que acontece? O que eu estou querendo? Olha a linha de raciocínio. Só que aí eu, pastor Paulo, falo assim, não, mas eu vou ter várias oportunidades sendo médico. Eu vou poder pregar para os pacientes a palavra do Senhor. E aí o que eu faço? Eu já quero ser médico. Só que aí eu vou ter esse problema de eu me ausentar da igreja, de eu fazer a obra de qualquer maneira. Aí na minha mente eu coloco o quê? Não, mas eu vou estar falando com o paciente, eu vou estar falando com os outros médicos, eu vou falar com as enfermeiras, eu vou num ambiente que eu não vou conseguir chegar como pastor. O que eu estou fazendo com isso? A minha vontade ou a de Deus? A minha vontade. Porque quem está querendo... Amém, gente? Vocês estão prestando atenção aqui? Amém. Porque quem está querendo ir lá sou eu. Deus não mandou pastor Paulo vai ser o médico. Não, eu quero ser. E aí eu acho que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o quê? Ir de pregar o evangelho. Aí eu dou uma desculpa para mim mesmo que eu estou fazendo a obra onde eu estou. Mas às vezes onde eu estou não é o lugar para mim estar. Às vezes onde eu estou é minha vontade. Eu vou dar um exemplo para vocês bíblico agora. Jonas recebe a visita do Senhor e o Senhor fala o que para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas faz? Pega um barco e vai para Tarsis. E no meio daquilo ali, o povo se converte. Não converte? O povo, a tripulação ali, a hora que viu quem era Deus, vixe, o seu Deus tem poder para isso, para aquilo outro. Nossa! Aí o que o Jonas fosse nós, o que o Jonas ia fazer? Não, a verdade, eu fui lá para evangelizar o pessoal do mar. Porque se eu não estou lá, quem que ia falar de Deus para eles? E é assim que a gente está fazendo. A gente está fazendo a nossa vontade, achando que é a vontade de Deus. E eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de fazer em Deus, o fazer e o realizar. Então, o que eu faço, o que eu realizo, eu preciso estar em Deus. Para mim, porque senão, igreja, eu vou ter desculpa para tudo. É assim que funciona. Eu tenho desculpa para tudo. Porque pregar a palavra é uma obrigação, né? A Paola fala, por exemplo, que a patroa dela agora é a Lucinéia, todo mundo que chega lá no escritório dela, ela fala de Deus para as pessoas. Então ela vai falar, não precisa ir nos cultos não, porque eu vou ficar aqui falando de Deus para as pessoas no escritório. Ela vai pensar dessa forma então? Porque se for, né, for na lógica, ela está fazendo a obra de Deus, não está? Até mais do que na igreja. Na igreja senta e ouve a palavra, lá ela está pregando. Então, na lógica humana, não, eu vou ficar fazendo a vontade de Deus aqui. Mas na verdade não é a vontade de Deus, é a nossa. Então, eu queria que vocês entendessem isso aqui essa manhã. Para saber qual é a vontade de Deus, só tem um jeito: perguntando para Ele. Sabe por que a gente não pergunta? Tem medo da resposta. É igual o Cadu quando ia comprar um carro velho. Ele sabia que o carro era velho e ele sabia o que eu ia falar. Ele perguntar para mim? Não, ia lá e comprar o carro velho. Por quê? Se ele perguntasse o que eu ia falar? Não. Ele sabia que o carro era velho e não prestava. Ele sabia. Mas se ele pergunta, não. Então o que ele faz? Prefiro não saber o que o pastor vai falar sobre isso. Estou dando um exemplo aqui, né? É natural para a gente compreender. Então, com Deus é da mesma forma. Deus quer o melhor para a gente. E a gente às vezes sabe qual é a vontade de Deus. Sabe, não qual é a vontade, mas a essência, a gente conhece Deus.
Se a gente conhecer a Escritura, a gente conhece Deus. Então a gente sabe mais ou menos ali como que vai ser a resposta de Deus para nós. E aí a gente não quer a resposta de Deus. E por não querer a resposta de Deus, o que a gente faz? Não ora. Jesus, ele, igreja, já era diferente. Quando chega no ápice, no momento da entrega ali, que ele está lá no Getsemane, orando, o que ele fala para Deus? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a sua vontade. Sabe o que Deus está dizendo? A minha vontade humana não é essa não. Não quero sofrer, mas eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Amém? Basicamente é isso. Então, nós quando estamos em Deus, a gente precisa pensar nisso dessa forma também. Eu preciso perguntar para Deus qual é a vontade de Deus. Porque eu sempre opto pelo mais fácil. Sempre a gente opta pelo mais fácil, pelo que a gente gosta. Não é sempre assim? É sempre assim. É sempre o mais fácil que a gente gosta. E eu fico lutando e buscando aquilo que eu quero. E quando acontece, eu falo que é a vontade de Deus. Eu preciso diferenciar uma coisa da outra. Eu não estou dizendo que a nossa vontade é pecado. Só estou dizendo que muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E caminhar no centro da vontade de Deus é muito melhor do que caminhar segundo a nossa vontade. É lógico, é claro que existe a vontade permissiva do Senhor. O Senhor não é um tirano, o Senhor é um pai. Então, muitas vezes Ele vai deixar que a gente faça a nossa vontade, permitir que a gente faça a nossa vontade, né? É igual o pai, não é assim? O filho está querendo fazer uma coisa que você sabe que é ruim. Você fala não, e ele insiste. Você fala, então vai. Quebra a cara, depois você volta. Porque às vezes para aprender a gente tem que quebrar a cara. Então Deus permite, né? Jonas, eu quero ir para ali, vai. Tem passagem? Tem. Está tudo certo, vai, continua viajando. Não tem problema não, você vai se dar mal, mas vai. Deus proibiu ele? Deus apareceu para ele e falou, não vai de jeito nenhum, faz o que eu estou mandando. Falou isso para ele? Deus falou assim, não vai ter passagem para você comprar. O navio vai ter uma tempestade na saída e não vai conseguir sair. Não, Deus deixou. Da mesma forma Ele faz com a gente. Amém? Igreja, continua o texto. E diz assim, ó, olha que interessante. Versículo 15, né? Nós paramos, né? Foi, fazei tudo sem murmuração e sem contenda, versículo 15. Fazei tudo sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. O que a palavra de Deus está dizendo? A gente precisa ser um exemplo. A gente precisa estar vivendo no mundo, mas resplandecendo, ou seja, se destacando. Então o mundo faz, eu não faço. Eu sou diferente. Amém? Qual que é o problema de hoje? A gente quer se destacar sendo parte do mundo. Então o mundo faz, eu faço também. Aí, para destacar o que as pessoas fazem, vamos destacar o pregador. Vamos, aí nós escurece as paredes, apaga a luz e põe uma luz em cima do pregador, destacando o pregador, mas na verdade precisa ser destacado é a palavra. Aleluia. Então você já imaginou aqui na nossa igreja clara, pequena, eu fico olhando e vejo o povo dormindo? Você já imaginou uma igreja grande e escura? Sim, deve ter o som é alto, é para escutar o ronco. Só pode ser, porque você já imaginou um ambiente escurinho, confortável, sono na certa. Amém? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente precisa fazer a diferença. Mas todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Mas não tem nada a ver. Mas eu não sou nada a ver. Eu sou a parte diferente. Eu sou a parte fora da curva. Eu sou a parte separada. Amém? Continua do 16. E olha só que importante isso aqui. E a gente já vai finalizar, viu, igreja? Retendo. O que é reter? Segurar, né? Absorver. Retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar
ficar no fato de que não fui inútil e que corri e trabalhei. O que o Paulo está dizendo para eles? Ó, fiquem firmes e retenham o que eu estou pregando, para que quando Jesus voltar, não seja em vão tudo que eu fiz, todo o meu trabalho e toda a minha corrida. Amém? Basicamente, Paulo está dizendo: aceita a palavra, recebe a palavra, absorve a palavra, obedece a palavra, e vai dar tudo certo. Versículo 17: contudo, olha só que interessante, contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta juntamente com o sacrifício e o serviço proveniente da vossa fé, alegro-me e me contragulo com todos vós. Amém? Igreja, você viu o que Jesus fez? Jesus derramou, né, de si mesmo. E agora Paulo está dizendo que está fazendo o quê? Está se derramando também, juntamente com o sacrifício. Então a gente precisa distinguir uma coisa da outra. Às vezes a gente fala assim: é preciso sacrificar. E aí a pessoa fala: mas o sacrifício já foi feito. Isso, já foi feito. Mas então por que Paulo está se derramando junto com o sacrifício? Por que Paulo está se esforçando para fazer a obra? Por que Paulo está se esforçando para pregar o Evangelho? Por que Paulo está fazendo a diferença? Se já tudo já foi feito. Então, tudo já foi feito da parte do Senhor. Agora precisa ser feito da nossa parte. O Senhor já se entregou. Agora nós precisamos nos entregar. O Senhor já se despiu de si mesmo. Agora precisamos nós nos despir. O Senhor já se derramou por nós. Agora nós precisamos derramar por Ele. Amém? Então é só isso, igreja. Bem simples, bem fácil. É só isso. E a gente precisa, igreja, ter mais comunhão com Deus para poder entender tudo isso. Por quê? O que Paulo está dizendo aqui, e eu não vou ler tudo aqui o Filipenses, mas seria bom você ler em casa. O que Paulo está dizendo aqui é que quando a gente aceita Jesus e vive por Ele, a gente está buscando as coisas incorruptíveis, as coisas lá do alto, as coisas que não passam, não se acabam. E quando a gente deixa isso de lado, a gente busca as coisas corruptíveis. E infelizmente isso está chegando aonde? Dentro da igreja. Então a pessoa vem aqui, né, em prol de ter algo natural. Ah, eu quero uma saúde física. E é bom a saúde física? Claro que é. Mas a palavra de Deus fala que Paulo tinha um espinho na carne, que ele roubou 3 vezes a Deus para que libertasse disso. E Deus falou para ele: ó, a minha graça te basta. Amém? E não curou ele. Então a gente precisa de compreender, igreja. Tem coisas que estão acima das naturais. Aí Paulo ficou reclamando o resto da vida porque ele foi curado. Não foi isso? Não, Paulo esqueceu. Se a graça basta, não precisa ser essa dor. Vocês estão entendendo? Mas a gente acha que se não foi curado é porque não tem Deus. Se não está rico é porque não tem Deus. Se não está tudo, se não está prosperando naturalmente falando, é porque não tem Deus. Mas Jesus veio para quê? Para pagar pelos nossos pecados, pagar uma dívida. Só isso. Amém? O restante é consequência de uma vida com Deus. Mas não é a obrigação de Jesus. Não é o propósito dele. É porque você está com o dono da graça, é impossível você não ser agraciado. Você está com o dono da bênção, é impossível você não ser abençoado. Você está junto da luz, é impossível você não ser iluminado. Mas não é para isso Jesus veio. Jesus veio para nos trazer a salvação. E Paulo está dizendo o seguinte: então vamos colocar a nossa salvação em prática. Amém?